Bom dia, irmãos. Paz do nosso Senhor Jesus. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração a Deus nessa manhã de domingo. Vou ler um versículo que está no Salmo de número 37, versículo 39. A palavra do Senhor diz assim: o Salvador dos justos é Yahvé, o Senhor, e Ele lhes dá auxílio em tempos de adversidade. Quem salva o justo, quem alarga os nossos caminhos, as nossas vidas, é o Senhor nosso Deus, né? E quem nos assiste na hora da adversidade também é o Senhor nosso Deus, né? Por isso que nós estamos aqui nessa manhã, para dar o culto a Ele, para mostrar a nossa gratidão, mostrar a nossa reverência, a nossa pequenez perante o Senhor, né? Sabendo que Ele é o suficiente para a nossa salvação, Ele é o único suficiente que nos ajuda na hora da adversidade, na hora que nós precisamos do auxílio. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos dar início ao nosso culto. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos no domingo, ó Deus, nessa manhã, ó Deus, que parecia que ia ser uma manhã de calor, ó Deus, mas o frio veio, ó Deus, mas mesmo assim nós estamos aqui, ó Deus, estamos reunidos em Teu nome, ó Deus, reunidos, ó Deus, debaixo da Tua vontade, ó Deus, nesse lugar, ó Pai, na comunidade cristã Formosa, ó Deus, nessa comunidade que busca, ó Deus, Te conhecer, ó Deus, busca, ó Deus, a Tua palavra a cada dia, ó Deus, busca cumprir os Teus mandamentos nessa terra, ó Deus, para que o nosso caminho, ó Deus, seja livre, ó Deus, para que o nosso caminho seja de liberdade, ó Deus, para que nós possamos gozar, ó Deus, da paz interior que só o Senhor dá aos homens, ó Pai. Ó Senhor amado, nesta manhã, ó Deus, nós Te entregamos na mão as nossas vidas, ó Deus, Te entregamos este culto, ó Deus, que o Senhor possa recebê-lo, ó Deus, que ele possa ser como uma oferta agradável a Ti, ó Deus, que o Senhor possa se agradar dele, ó Deus, não porque somos nós que fazemos, ó Deus, mas porque o nosso coração está inclinado, ó Deus, a Teu favor, ó Deus, o nosso coração está inclinado, ó Deus, em receber a Tua misericórdia, ó Deus, porque nós precisamos dela e somente ela, ó Deus, pode nos fazer livres verdadeiramente, ó Pai. Que o Senhor possa tirar todo o peso, todo o cansaço, ó Deus, tudo aquilo, ó Deus, que pesa nos nossos ombros, ó Deus, porque a Tua palavra diz que o Teu fardo é leve, ó Pai. O Senhor, ó Deus, já deu a vida do Teu Filho Jesus Cristo naquela cruz, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, carregar um fardo leve, ó Deus, porque homem nenhum aguenta aquele fardo, ó Deus. Ó Pai amado, nós clamamos, ó Deus, pelo nome do Teu Filho, ó Deus, nós clamamos, ó Deus, pelo sangue do Teu Filho sobre as nossas vidas, ó Deus. Nós clamamos, ó Deus, porque sabemos, ó Pai, que só em Ti há salvação, ó Deus. No momento da adversidade, só o Senhor nos salva, ó Deus. Quando tudo falha, ó Deus, quando o poder humano, ó Deus, chega ao seu limite, ó Deus, e não tem mais nada para fazer, ó Deus, é o Senhor que nos assiste, ó Deus. É o Senhor que entra com a Sua mão poderosa, ó Deus. É o Senhor que nos dá salvação, é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, ó Deus, das drogas, ó Deus, é o Senhor que liberta, ó Deus, dos vícios, ó Deus, é o Senhor que liberta, ó Pai. Tudo vem de Ti, ó Deus, e tudo é para Ti, ó Deus, para a glória do Teu nome, ó Deus. Nessa manhã, ó Deus, nós reconhecemos isso, ó Deus, nós Te suplicamos, ó Deus, para que o Senhor continue no nosso meio fazendo maravilhas, ó Deus. Ó Pai, abrindo porta de emprego, ó Deus. Ó Senhor Deus, fechando, ó Deus, a porta da angústia, ó Deus, fechando, ó Deus, a porta da depressão, ó Deus, e abrindo, ó Deus, os nossos caminhos, ó Deus, para que nós possamos vencer no nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Ó Senhor, nessa manhã, ó Deus, nós confirmamos a nossa confissão de fé, ó Deus, que só o Senhor é Deus, ó Deus, que só o Senhor é o único capaz, ó Deus, de nos abençoar, ó Deus, de nos dar vitória, ó Deus, de derrubar as barreiras, ó Deus, de derrubar as muralhas, ó Pai, de impedir a nossa morte, ó Pai, de guardar-nos e de nos livrarmos todos os dias, ó Pai. Nós entregamos tudo que temos das nossas mãos, ó Deus, nas Tuas mãos, ó Pai.
nós entregamos a nossa família, ó Deus, nós entregamos os nossos trabalhos, ó Deus, nós entregamos, ó Deus, as nossas aulas escolares, ó Pai, os nossos filhos, ó Pai, ó Senhor, tudo que nós temos está nas Tuas mãos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor guarda e cuida bem melhor do que nós, ó Pai. Em vão funcionam, Deus, as fechaduras, as portas, as grades, ó Deus, se o Senhor não estiver conosco, nos guardando, ó Pai, se o Senhor não estiver conosco, ó Pai, buscando, ó Deus, defender a nossa casa, ó Deus, buscando defender a nossa vida, ó Deus, buscando guardar, ó Deus, o que temos e o que não temos, ó Pai. Ó Deus amado, nessa manhã nós te rogamos, ó Pai, fica conosco mais amanhã nesse culto, ó Deus, fala conosco através dos louvores, ó Deus, fala conosco através da palavra, ó Deus, fala conosco através das ofertas, ó Deus, ó Senhor, vem abençoar, vem curar, vem libertar nessa manhã, ó Pai. Ó Pai, que nós possamos entender, ó Deus, o seu significado, ó Pai, o que o Senhor significa para nós, ó Deus, que nós possamos entender, ó Deus, a Tua vontade em nossas vidas, ó Deus, e que nós não possamos, ó Pai, arredar um pé além da Tua vontade, ó Pai, e nos mantermos fiéis a Ti, ó Deus. Ó Pai, nós oramos nessa manhã, te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando e falando conosco, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Oh, Deus poderoso. Vou passar a palavra para nossa irmã Cláudia. Ela vai entoar os louvores essa manhã. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus, glorificado seja o nome de Jesus, seja o nome do Senhor. Em tudo nós damos graças a Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Apocalipse 22. Esse texto nos diz assim, Apocalipse 22. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali não haverá jamais maldição. Nele estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão a sua face, e nas suas frontes estará o teu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de lâmpada nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará. E reinarão pelos séculos dos séculos. E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que em breve hão de acontecer. Glorificado seja o nome de Jesus, glorificado seja o nome do Senhor, pelo cuidado que Ele tem com cada um de nós, né, irmãos? Essa semana, eu gostaria só de contar um testemunho para os irmãos. Essa semana, eu fui numa reunião de moradores no meu bairro. E ali sentamos, tinha alguns moradores, e o sargento começou a falar. E a gente vem de um bairro, assim, para um outro, e o bairro que eu estava, tinha presidente de bairro, ela ia, ela brigava, ela falava. E esse bairro que eu estou não tem nem presidente, não tem associação, não tem nada. E a gente vê assim as prioridades. E ele falando assim, porque a gente deve pôr câmera para nossa segurança, que nós temos que, se vocês quiserem, pode me chamar, que eu falo para vocês onde está assim, a parte frágil da casa de vocês. Aí foi explicando, aí ele falou, todos nós estamos vulneráveis. Aí eu escutei, ele assim conversou muito bem com a gente, sabe, irmãos? Ontem eu estava falando com a Marildo, eu falei, Marildo, quem cuida, quem guarda
quem protege é Deus. Nós saímos de um lugar, irmãos, nunca entraram na nossa casa, nunca, bem vulnerável. Nós fomos para um lugar que nós falamos, tão seguro. Entraram no terceiro andar. Como? Tudo seguro, a gente julgava, né? E Deus falando, eu que guardo, eu que protejo, eu que livro. Então glorificado seja o nome de Jesus, porque é Ele verdadeiramente que tem nos guardado, irmãos, dia após dia. E outra coisa também que eu gostaria de dar um testemunho, parece que é uma coisa boba. A minha sobrinha ganhou uma cachorra, já prenha, já com um cachorrinho, né, grávida. Aí ela tá assim, ai tia, eu tô preocupada, porque como é que vai fazer? Ela vai ganhar, será que eu vou ter que levar no veterinário? Muito preocupada. Falei, vive a hora, entrega na mão de Deus, a criatura foi Deus que criou, Ele que cuida. Ai tia, eu tô tão preocupada. E a cachorrinha chegava perto dela, eu punha a mão nela, assim, a patinha nela e pedia para ela alisar a barriga dela. Ela falou, tia, um dia eu acordei 5h30 da manhã, os cachorrinhos lá, os 3 cachorrinhos com a cachorrinha. Não escutei barulho nenhum, tia. A veterinária falou assim, aí depois ela conheci uma veterinária, essa cachorra foi guerreira. Nada. Eu falo, gente, até se Deus cuida dos bichos, imagina a gente que às vezes é bicho, mais bicho do que os bichinhos. Eu falo, Deus tem cuidado assim, tem tido um cuidado assim enorme com a gente nesses últimos tempos. E eu glorifico muito a Deus que Ele tem sido verdadeiramente o nosso amigo, muito amigo. Glorificado seja o nome de Jesus. Vamos nos apegar, irmãos, neste amigo. Quem neste mundo pode fazer o que esse amigo tem feito por nós? Glorificado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, ao único. Oi, pode pôr. Isso, fazendo favor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai, pela tua amizade, por me aceitar, Pai, como filha tua. Me encontrei, me surpreendeu. Quando todos me deixaram, Ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e Ele escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que Ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Glória a Deus, meu passado e me perdoou. E o preço? Isso teve um alto preço que Ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu.
nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem pode sentir a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? E olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Glorificado, irmão, seja o nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Com tantos erros, com tantas falhas de nossa parte, Ele nos aceitou e apagou o nosso pecado, irmãos, e nos deu nova vida em Cristo Jesus. Glorificado seja Deus por essa amizade que Ele tem sido conosco, Pai. Oh, Deus, obrigado pela tua amizade, Pai. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado, Pai. Amém. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Te exaltamos. Amém, Jesus. Tu és o único digno de receber É verdade. toda glória, toda honra, todo poder, todo louvor. Oh Deus fiel, glória ao teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Declare ao Senhor ao único que é digno, ao único Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, o invisível mais real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, o invisível mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Glória a Deus. Consagramos todo nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber, declare.
poder ao Rei eterno, imortal, o invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Oh Deus, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Glória a Deus. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus. Ao que vive e reina pelos séculos dos Aleluia, séculos. Jesus. A Ele Glória a coroamos, Deus. A Ele adoramos, a Ele coroamos. Sim, Senhor. Às vezes, irmãos, nós não devíamos nos surpreender com Deus, né? Um Deus que na hora da sua fragilidade, às vezes você pensa que Ele está a quilômetros de você, Ele está ali grudadinho, te pegando no colo. Um Deus que no momento da nossa fragilidade, Ele fala assim: calma, eu sou contigo. A gente sente aquela presença gostosa, aquela presença que dá livramento, aquela presença que santifica, aquela presença que prospera, aquela presença que dá discernimento, que abre porta de emprego, que dá conforto, dá consolo. E glorificado seja o nome de Jesus, irmãos, por tudo que Ele tem feito em meu lar. Em tudo nós damos graças a Deus, irmãos. Glorificado seja a Deus pela nossa família. Eu agradeço todos os dias a Deus pela vida dos meus filhos, pelos caminhos que eles têm trilhado. Glorificado seja o nome de Jesus por esta porta que tem se aberto. Só Deus sabe que às vezes, irmãos, nós pensamos que é fácil um líder, uma família liderar uma igreja. Mas todos os dias Deus tem falado conosco. Vamos orar, irmãos, pela nossa igreja, pela vida dos nossos pastores, porque nós sabemos quem se dispõe para a obra é um alto preço. E glorificado seja o nome de Jesus por tudo. Em tudo eu dou graças a Deus. Deus tem sido muito, muito, muito bom, irmãos. Eu chamo o nosso irmão para... Glórias sejam dadas ao nosso Senhor. E Deus quer falar com você nessa manhã, meu irmão. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Amém, igreja? Daniel capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Pareceu bem a Dário constituir
seu reino a 120 generais que estivessem em todo o seu reino. A versão pode estar um pouquinho diferente aí, pode estar falando sátrapas aí, mas sátrapas eram os generais na época. Versículo 2: E há 3 governantes sobre ele, dos quais Daniel era um deles, aos quais os generais prestassem contas de maneira que não molestassem ao rei. Mas Daniel se destacava entre todos eles devido ao extraordinário espírito que estava nele. Assim o rei pensou em constituírem autoridade sobre todo o seu reino. Portanto, os governadores e generais estavam procurando encontrar um pretexto contra Daniel, relativo aos assuntos do reino. Contudo, não acharam falta alguma, nem transgressão contra ele, pois ele era fiel ao seu Deus. Assim não se encontravam falha e nem transgressões contra ele. De modo que esses homens disseram: não encontramos pretexto algum contra Daniel, exceto que achemos algo contra ele relacionado contra a lei de seu Deus. Então os governantes e generais se apresentaram perante o rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os governantes do reino e os príncipes e os generais e os senhores propuseram que promulgues um estatuto real e emitas um decreto mediante o qual todo aquele que apresente alguma petição e qualquer deus ou homem em um período de 30 dias, além de ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora o rei põe em vigor este decreto e assina o documento para que, de acordo com a lei da Média e da Pérsia, não possa ser alterado nem modificado. Então o rei Dário confirmou o documento e o pôs em vigor, o decreto. E Daniel, quando soube que o documento foi confirmado, entrou em sua casa. As janelas de seus aposentos altos estavam abertas em direção a Jerusalém, e 3 vezes ao dia se colocava de joelhos, orando e dando graças diante do seu Deus, como também fazia antes disso. Então aqueles homens, tendo espiado, acharam Daniel orando e fazendo súplicas diante de seu Deus. Depois se apressaram e disseram na presença do rei: viva sempre o rei! Não puseste em vigor e firmaste um decreto, ó rei, que qualquer que fizeste alguma petição a qualquer deus ou homem em um período de 30 dias, exceto a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? O rei respondeu dizendo: o assunto é verdadeiro, de acordo com a lei da Média e da Pérsia, a qual não pode ser transgredida. Então eles responderam e disseram na presença do rei: Daniel, um dos cativos de Judá, não tem feito isso, não tem feito caso disso. O rei nem ao decreto que puseste em vigor. Ao contrário, ele traz sua intercessão 3 vezes ao dia. O rei, ao escutar isso, angustiou-se sobremaneira, pois em seu pensamento livrara Daniel até o pôr do sol, e se esforçava para livrá-lo. Então aqueles homens confrontaram o rei e lhe disseram: compreende, ó rei, que existe uma lei na Média e na Pérsia, que declara que qualquer edito, decreto do que o rei põe em vigor não poderá ser alterado. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, Pai, essa manhã eu te peço, ó Deus, que o Senhor me cubra, ó Deus, com espírito de sabedoria, como o Senhor cobriu Daniel, ó Pai. Que o que eu possa vir a falar aqui, ó Deus, seja para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, como o Senhor falou comigo ontem, quando eu estava preparando essa mensagem, ó Pai. Que o Senhor transmita a Tua palavra através do Teu Santo Espírito, através da minha boca, ó Pai. Que diminua eu e que o Senhor apareça, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Eu fiz questão de ler o texto quase todo aqui do capítulo 6, porque para a gente se situar o que estava acontecendo e saber o que estava, o episódio, como ele aconteceu e por que ele aconteceu. É um texto, a história é conhecida até de quem não é cristão, né? Daniel na cova dos leões, tem filme, tudo, todo mundo já conhece o que Daniel passou, o que aconteceu. Mas o Senhor falava comigo sobre essa passagem de Daniel. E o rei, a Babilônia tinha caído. Nabucodonosor foi o rei que expandiu o império da Babilônia e conseguiu conquistar grande parte do mundo através desse império, um mundo conhecido na época. E anos depois ele
aconteceu episódios com ele, e ele, depois da morte dele, assumiu, na verdade, o que era o seu genro. Só que o seu genro não ficou também no comando do reino, e o filho dele, o neto de Nabucodonosor, que está no capítulo anterior aqui, que era Belsazar, ele assumiu o reino, e ele cometeu um grande erro, que ele pegou, a Babilônia tinha conquistado a Judéia, tinha conquistado o reino de Judá, que era o reino de Daniel, e ele levou com ele, destruiu o templo, levou com ele os utensílios que eram usados no templo do Senhor. E Belsazar, ele pegou os utensílios do templo e fez uma festa, e todos ali tomaram vinho no cálice, que era do sacerdote, fizeram várias coisas que eram abominação ao Senhor, e o Senhor pesou a mão contra Belsazar. E o reino da Babilônia, que era o reino mais poderoso naquela época, e é conhecido até hoje pelos jardins da Babilônia, pela beleza que havia naquele reino, pelo poderio que havia naquele reino, ele caiu perante o Império Medo-Persa, que era o império que viria a ser depois da Babilônia. E Dário, ele não era, na verdade, o rei do Império Medo-Persa, ele se tornou o rei da Babilônia porque ele foi o general que conquistou a Babilônia. O rei do Império Medo-Persa era Ciro, o Grande, o mesmo Ciro que liberou Neemias para que reconstruísse as muralhas de Jerusalém. E Ciro colocou Dário como o governante, ele como o rei daquele reino que ele conquistou. A Medo-Persa conquistou a Babilônia e conquistou mais territórios, ainda expandiu mais o seu território, mais o seu reino. E Dário era responsável pela Babilônia. E ele colocou ali 120 generais e mais 3 aqueles 120 generais eram como governadores que respondiam aos outros 3 que respondiam a ele. Para que não houvesse roubo, não houvesse desvio de verbas, como a gente vê muito hoje, no reino da Babilônia. E daqueles 3, um era Daniel. E Daniel era tão capaz, o Senhor se apossava tanto de Daniel, o Espírito de Deus, a Bíblia fala que o Espírito de qualificação estava sobre Daniel, né? Ela usa essa palavra, que é o Espírito Santo de Deus. E Daniel sempre se postava de um jeito diferente. Daniel sempre se apresentava de um jeito diferente. E Daniel foi crescendo dentro do reino da Babilônia. E Dário pensava em colocar Daniel abaixo dele, acima até dos outros 3. Daniel acima, 2 embaixo e os 120 abaixo deles ainda. E os generais e os dominantes, os outros 2 dominantes daquela época não gostaram disso, porque eles não gostavam de Daniel. Por Daniel ser judeu e por Daniel ser um homem íntegro. Mais ou menos o que acontece hoje no nosso país aí. E Daniel, a história de Daniel é uma história que chega a ser triste, porque Daniel tinha tudo para ser uma pessoa revoltada. A gente vê hoje em dia os adolescentes aí se revoltando por cada coisa banal, né? Mas Daniel, ele foi, quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém, e quando ele invadiu, ele não perdoou ninguém. Ele saiu exterminando as pessoas mesmo. E Daniel naquela época tinha 14 a 16 anos por aí. Não dava muito bem para ter certeza, mas era dentro dessa idade. E ele, vários jovens de Jerusalém, dessa idade, que eram filhos de nobres, que eram as pessoas preparadas, inteligentes para assumir um governo, para assumir um cargo num governo, né? Eles foram levados, eles foram arrancados das suas famílias, as suas famílias foram mortas e eles foram levados para Jerusalém. Então a Babilônia destruiu a terra de Daniel, destruiu o templo do Deus de Daniel, do nosso Deus. A Babilônia foi lá e arrancou aqueles jovens da casa dele e matou a família de Daniel. Então Daniel tinha N motivos para ser revoltado. Mas ou ser revoltado, ou então para enfiar o pé na jaca de uma vez, como dizem por aí, né? Porque a Babilônia era um reino pagão, extremamente pagão. Os rituais, se você for ler nas histórias, os rituais que aconteciam lá eram coisas tenebrosas mesmo. E
Daniel não ficou revoltado e nem se rendeu ao reino da Babilônia. Chegando na Babilônia, eles davam a comida sacrificada a ídolos, as comidas que o rei comia, o banquete do rei era dado àqueles jovens. E Daniel foi um daqueles que disse: da tua mesa eu não como. Daniel se negou a comer dos banquetes da Babilônia, pediu e passou a comer somente legumes e a beber água. Não porque os banquetes da Babilônia talvez tinham coisas ali naquela época que os judeus poderiam beber vinho, eles bebiam vinho, algumas carnes, frutas, só que eram tudo sacrificado a um ídolo, tudo sacrificado a um deus pagão. E aquilo naquele tempo, ainda hoje, né, é uma abominação ao nosso Deus. O Senhor não aceita essas coisas. Então Daniel, já novo, jovem, ele decidiu não se contaminar com aquilo que ele havia aprendido lá atrás com os pais deles, lá atrás com a palavra dos sacerdotes que falavam no templo. E nessa introdução eu quero abrir um parênteses para você que é pai, para você que é mãe. Continue ensinando a palavra de Deus para o seu filho, porque na hora que ele precisar, ele vai se lembrar daquilo que ele aprendeu lá atrás. Provérbios 22, versículo 6 diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda que for velho, não se desviará dele. Quando você ensina a palavra de Deus para os seus filhos, você está possibilitando o livramento dele de alguma coisa ruim no futuro. Você está possibilitando ele ser salvo no futuro. Você está possibilitando a graça de Deus entrar na vida da criança. E a gente realmente não esquece. Eu fui criado na igreja desde muito novo. Minha mãe ia na igreja metodista, meu pai era da Assembleia de Deus. Eu lembro que eu ia na Assembleia de Deus lá do Ipiranga, lá do pastor Evaristo. Nem sei se ele está vivo hoje, ele já era bem velhinho. Mas eu lembro que o culto era chato. Ficava lá sentado lá, entediado lá. Mas de vez em quando ainda vem a lembrança de algumas palavras que a gente escutava no culto lá, naquele culto chato, com pandeiro, com o pessoal gritando, mas a gente escutava a palavra de Deus e a gente lembra disso. Na igreja metodista, então, eu lembro muito mais, porque fiquei lá muito mais tempo. Mas o Senhor guarda essas palavras no nosso coração, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus dita na boca de qualquer um. Uma pessoa que não é cristã pode falar um versículo e a gente pode falar assim: ah, mas ele é isso ou é aquilo. Mas é a palavra de Deus. Se for a palavra de Deus que ele está falando, ela não volta sozinha. Ela vai e atinge o alvo. Então continue ensinando seus filhos a palavra do Senhor. Continue trazendo seu filho na igreja. Continue incentivando a ele a ler a palavra e a buscar ao Senhor. Porque quando mais velho ele ficar, ele vai se lembrar daquilo que foi ensinado para ele. Continuando aqui, Daniel decidiu não se contaminar. E ele não se contaminou, ele se manteve firme. Apesar das muitas pressões, apesar de que o eunuco, que era líder dos jovens lá, ele falou: se eu não te der os manjares do rei, você vai ficar magro e como é que eu vou te apresentar perante o rei? Ele vai achar que a falha é minha. Ele falou assim: não, deixa comigo, me dá só legumes, que eu vou viver de legumes e água. E assim foi. E Daniel e os outros estavam até, a palavra diz que eles ficaram até mais frondosos do que os outros jovens que estavam comendo daquilo que era da mesa do rei. Desde já o Senhor já nos ensina que a alimentação natural, que uma alimentação sem gordura faz mais bem do que uma alimentação pesada. Amém, irmão Flávio? Glória a Deus. E Deus fez Daniel prosperar no reino da Babilônia. O Senhor deu o dom de interpretação de sonhos para Daniel.
E através desse dom de interpretação de sonho, quando ele interpretou o sonho de Nabucodonosor, o outro rei queria que interpretasse o sonho dele, mas ele não contou o sonho, porque ele sabia que se ele contasse o sonho, alguém ia vir com a interpretação marota lá e engabelar ele. Mas ele falou assim, não, se você vai interpretar, quem vai interpretar meu sonho vai ter que descobrir o que é também. E o Senhor falou com Daniel, mostrou a Daniel o sonho de Nabucodonosor e deu explicação desse sonho para ele. E Deus começou a abençoar Daniel cada vez mais, dando inteligência, sabedoria. Ele foi se destacando no meio de tudo aquilo que rodeava ele, daquele reino que chegava a ser perverso diante de tantos deuses, de tantas aberrações que eles adoravam. Mas Daniel foi prosperando e foi se destacando no meio da Babilônia. E mais uma coisa que eu aprendo com Daniel, que eu quero falar para você nessa manhã. Você não precisa se igualar ao meio que você vive para você se destacar. No trabalho, você não precisa ser igual aos outros que fazem errado para você se destacar. No colégio, você não precisa colar, você não precisa usar de artimanhas para poder vencer uma prova para você se destacar. Você pode se destacar mantendo a sua fé em Deus, mantendo aquilo que o Senhor colocou na sua vida, abraçando a causa do Senhor e não fazendo a coisa errada, fazendo aquilo que é certo perante os olhos do Senhor. Assim o Senhor fez com Daniel, no meio de um reino que era extremamente pagão, que era contra tudo aquilo que Daniel aprendeu. Daniel se destacou no meio e era elogiado pelos governantes daquele reino por ser uma pessoa focada em Deus, por ser uma pessoa que fazia tudo o que fazia com excelência. Daniel não fazia as coisas com meia boca. Daniel trabalhava para o rei com excelência. Todas as vezes que Daniel foi chamado na presença do rei, ele correspondeu muito mais àquilo que se esperava dele. Se você ler o livro de Daniel, você vai ver que o Senhor deu as oportunidades de Daniel crescer naquele reino e ele abraçou aquilo porque era uma pessoa temente a Deus, sem se contaminar com aquilo que estava ao redor dele. E ele se destacou tanto que o rei, que Nabucodonosor colocou ele como terceiro no comando. E o Dário, quando assumiu o reinado, já pensava em colocar ele como abaixo dele, como segundo. Tamanho Daniel se destacava com sua inteligência, com sua capacidade, com sua sabedoria em resolver problemas. E a palavra diz que a gente leu aqui, os outros procuravam alguma coisa para poder acusar Daniel, para poder tirar Daniel do comando, para poder acabar com Daniel, e não achavam nada, porque Daniel era um homem íntegro. E ele chegou a falar no versículo 4 aqui, ele era fiel, honesto e não era negligente. Os governantes disseram assim: o que a gente pode fazer para acabar com esse cara? O que a gente pode fazer? Ele não está deixando rolar as rachadinhas, ele não está deixando rolar os esquemas, ele não está deixando rolar o mensalinho, não está deixando rolar nada. Ele fica de olho em tudo, ele é honesto, ele é fiel, ele é íntegro, ele não negligencia nada. O que nós vamos fazer para acabar com esse cara? Nós precisamos ser um funcionário exemplar, um marido exemplar, uma esposa exemplar, um filho exemplar, um cristão exemplar na nossa vida. Nós temos que dar exemplo, as pessoas têm que olhar para a gente e a falar de nós como eles falaram de Daniel. Esse cara não tem nada para reclamar dele, tudo ele faz é certinho. O que eu vou fazer para derrubar ele? Porque não tem nada que eu possa fazer para derrubar ele. Ele é fiel ao patrão, ele é fiel à esposa, ele é honesto, ele devolve o toque errado, ele não é negligente com as coisas. O que nós vamos fazer para derrubar esse cara? Meu irmão, a partir do momento em que você é fiel a Deus e que você dá o seu testemunho de fidelidade a Deus,
não se tornando uma pessoa boa, mas se tornando uma pessoa que faz aquilo que é certo perante os olhos do Senhor. Ninguém vai poder fazer nada para te derrubar. Não vai ter nada para te acusar. A única maneira que eles vão ter para te acusar é mentindo. Porque a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. E a mentira é a única arma que ele tem para poder tentar derrubar o homem e a mulher de Deus. O homem e a mulher que não negligenciam a palavra de Deus. A única forma que o diabo tem para derrubar, a única forma que ele teve para armar contra Daniel foi mentindo contra ele. E aqueles homens ali, eles ficaram de olho. Vão ficar olhando ele, vão ficar... E na nossa vida também é assim, as pessoas ficam de olho em nós, esperando para a gente poder fazer uma coisa errada para... Achei onde ele erra. Só que eles não acharam nada em Daniel. E a única maneira que eles assistiram de poder derrubar Daniel era na lei do Senhor. Daniel era um homem que todo dia, 3 vezes ao dia, ele abria a janela do seu quarto superior, ajoelhava perante, a janela dava para o lado de Jerusalém, ajoelhava ali e orava ao Senhor, dando graças ao Senhor por tudo que ele fez na vida dele, pedindo perdão ao Senhor pelos pecados de Jerusalém, que foi destruída, e pedindo a Deus que um dia ele reconstruísse a cidade onde ele nasceu, onde ele viveu. E Daniel, por todos os dias, ele estava ali orando. E ali aqueles homens viram o que Daniel fazia e arrumaram um jeito, tramaram, a Bíblia fala que eles tramaram contra ele. É interessante que nessa trama, eles colocaram perante o rei, eles falaram assim, vão ter que fazer o rei editar um decreto, um qual que afete o Deus de Daniel, porque ali ele não vai ter como dizer não. Eles sabiam tanto da integridade de Daniel, que eles sabiam que Daniel não ia falhar nas orações dele, mesmo com um decreto de morte. Então aqueles homens chegaram e armaram com o rei para poder pegar na própria palavra do rei Dário. Interessante que eles não chegaram lá e falaram assim, ô rei, faz um decreto, 30 dias ninguém vai poder orar para Deus nenhum, a não ser o Deus babilônico Baal. Ninguém vai orar para Deus nenhum, a não ser para o Deus Astarote. Não, eles pegaram no íntimo do rei lá, rei, faz um decreto. Durante 30 dias ninguém vai poder orar para ninguém, para Deus nenhum. Somente para o grande rei da Babilônia. E ali o ego do rei deve ter se enchido. Eu vou me colocar por 30 dias, eu vou ser o rei deste lugar. Ninguém vai poder orar para ninguém. Quem quiser orar vai ter que vir perante mim e orar perante mim. E ali o rei assinou aquele decreto sem pensar, sem consultar as leis, sem nada. Assinou, selou aquele decreto com um anel real, propôs aquele decreto. E a palavra diz que Daniel, quando soube do decreto, ele não se alterou, ele continuou na mesma. Como se ele dissesse, tem um decreto aí? Eu sim, tem um decreto. Não pode orar para Deus nenhum. O que vai acontecer? Vai ser jogado nas covas dos leões, vai morrer. E Daniel, tá bom, mas eu vou continuar orando. Eu vou continuar cumprindo o papel que Deus deu na minha vida. Eu vou continuar fazendo aquilo que o Senhor propôs na minha vida. Mas você vai morrer, Daniel, você vai ser jogado na cova dos leões. Mas eu não vou alterar o que o Senhor propôs na minha vida. E
Aqueles caras que ali tramavam contra Daniel, eles sabiam o que ele estava fazendo. Porque eles tramaram direitinho. E quando saiu o decreto, deve ter dado o período da manhã, quando Daniel já foi orar, já tinha gente lá espiando na outra janela de frente lá. Se fosse nesse tempo, já estava fazendo selfie. Olha lá Daniel orando lá, rei. Mandando nos grupos de WhatsApp da Babilônia, para todo mundo saber. E eles chegaram perante o rei e a palavra diz que o rei ficou muito angustiado porque o rei prezava muito Daniel. Era como se fosse um amigo dele ali, era como se fosse uma pessoa que ele confiasse plenamente. E a palavra diz que ele durante o dia todo, ele consultou doutores da lei ali, consultou alguém talvez que fosse mais experiente que ele, quem sabe talvez tivesse mandado até uma carta para Ciro para ver se ele podia revogar aquele decreto. Mas os caras sabiam o que estavam fazendo. Eles ali já logo julgaram na cara dele que ele foi pego na palavra dele mesmo. As leis do Império Medo-Persa te proíbem de contradizer esse decreto. Ele está assinado. Se fizer, é para ser cumprido. A palavra diz que o rei passou o dia inteiro ali angustiado, tentando livrar Daniel da cova dos leões. E ali, não tendo saída, o rei levou Daniel para a cova. Os soldados jogaram ele lá dentro. E Daniel passou a noite na cova dos leões. Eu entendo com isso que às vezes nós podemos estar confiantes, às vezes em algum amigo possa nos ajudar, que um médico vai nos ajudar, que um patrão vai nos ajudar, mas quando se esgota todos os recursos humanos, como eu li aqui no começo, no Salmo 37, versículo 89, quem socorre um homem na adversidade, quem socorre o justo é o Senhor nosso Deus. Ali, o rei tentou de tudo, consultou todos que ele podia consultar, tentou de tudo, tentou romper a lei, tentou fazer de tudo, mas não tinha jeito de libertar Daniel. E Daniel foi julgado na cova dos leões, e diz a palavra que eles trouxeram uma grande pedra, e o rei selou ali com seu anel aquela pedra, para que foi ordenado que se fizesse a Daniel, não se voltasse atrás de jeito nenhum. E antes de aquela pedra ser posta, o rei fala com Daniel, que o teu Deus te salve, porque Ele é poderoso para isso. Meu irmão, além de ser uma cova, além de ter leões, ainda trouxeram uma grande pedra e colocaram na frente, para não ter jeito de Daniel escapar, para não ter chance. Quantas vezes nós estamos no momento de angústia, no momento de decepção com as pessoas, às vezes, no momento de sofrimento, e além da gente estar numa cova, a gente está caído, a gente está no meio dos leões, ainda colocam uma pedra na frente ainda para que a gente não tenha jeito de sair, e vai lá e sela a pedra. Não tem jeito, está tudo ali. As oportunidades, o que tinha para o ser humano resolver, não adiantou. Ele estava na cova, com leões, com a pedra e com o selo real ali. Mas nós podemos lembrar lá de João 11. A palavra do Senhor conta a história de quando Jesus chegou diante do sepulcro de Lázaro. As irmãs de Lázaro falaram, já tem 4 dias que ele está morto, Senhor. E Jesus parece que nem escuta. Assim, remove a pedra. Deus ainda remove pedra em nossas vidas, meu irmão. Deus ainda remove pedras, esteja elas seladas ou não, esteja elas
esteja na cova que você estiver, Deus ainda remove as pedras. E ali a pedra foi removida e ele libera uma palavra para Lázaro: Lázaro, sai para fora. E aquele homem que estava morto, já em decomposição, saiu andando em perfeito, pela graça do nosso Deus, pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder de Deus, outorgou a Jesus Cristo, pelo Filho de Deus. Isso foi João 20, João 11. João 20 fala sobre Jesus. As mulheres chegaram lá, Jesus estava morto naquele sepulcro, e tinha uma pedra gigante também lá. Mas quando as mulheres chegaram para ver Jesus, a pedra havia sido removida, porque o Senhor ainda remove pedras, o Senhor ainda salva, o Senhor ainda cura, o Senhor ainda liberta, o Senhor ainda está ativo. Dizem por aí que os dons do Senhor se extinguiram quando o último apóstolo morreu, mas não é verdade, porque nós vemos o poder do Senhor agindo nas nossas vidas. Nós ainda vemos o Senhor falando conosco em casa, quando nós ajoelhamos ou quando nós estamos simplesmente sentados, como nós vamos agradecer por um almoço, por uma janta. Nós vimos o poder do Senhor na nossa vida, nós vemos o livramento do Senhor, nós vemos o que o Senhor tem feito por nós. Às vezes se levanta calúnia, se levanta difamação, se levanta doença, se levanta tudo quanto é tipo de enfermidade, se levantam coisas difíceis de resolver pela nossa mão, pelo nosso poder carnal aqui. Mas a palavra que eu tenho para você nessa manhã é: não desista, não pare. Não pare de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Não pare de ser aquilo que Deus chamou você para ser. Não pare de orar, não pare de adorar, não pare de buscar, não pare de vir ao culto ao Senhor. Não pare, porque o Senhor vai mover a pedra, o Senhor vai ressuscitar mortos, o Senhor vai livrar da cova. E diz a palavra ali que o rei naquela noite, ele não dormiu, o sono não veio, ele ficou angustiado, não comeu, não queria nem ouvir instrumento. Mas fala a palavra que ele passou a noite acordado, mas quando chegou pela manhã, ele veio correndo, ele saiu correndo ao encontro da cova, ele foi correndo ao encontro de Daniel. Mais uma palavra para você essa manhã: sabe por que o rei foi correndo? Porque ele tinha expectativa do que Deus podia fazer na vida de Daniel. Ele sabia que o Deus de Daniel podia livrar ele daquela cova. Ele sabia que apesar da cova, apesar dos leões, apesar da pedra, apesar do selo do próprio rei, o Senhor podia livrar Daniel de tudo aquilo. E rapidamente ele manda remover aquela pedra, rompe-se o selo real e ele grita: Daniel, servo do Deus vivo. E Daniel responde a ele: ó rei, vive para sempre. O Senhor, meu Deus, não achou iniquidade em mim e nem culpa. E nem tive culpa e nem desobedeci a palavra do rei. E ele mandou seus anjos para fechar a boca dos leões. Deus mandou ali um anjo para fechar a boca dos leões que ali estavam. Você, a expectativa do mundo, a expectativa dos servos de Satanás, é uma coisa para a sua vida. A realidade que Deus colocou na sua vida é outra. Nós temos que aceitar a realidade de Deus, o que Deus colocou nas nossas vidas, o caminho que Ele nos colocou para seguir, as vitórias que Ele nos deu e onde Ele foi nos guiando. Não vai para aí não, vem para cá, faz isso, não faz aquilo. E você foi se ajeitando no caminho estreito. E hoje você está aqui, no caminho que é estreito. Mas é a realidade de Deus para as nossas vidas. É aquilo que o Senhor quer de nós. É a vontade de Deus para nós estarmos aqui hoje.
É a vontade de Deus que nós nos ajoelhamos e nós oramos para Ele, que nós clamamos o nome dEle diante da dificuldade, porque é Ele quem nos socorre. Essa é a vontade de Deus na nossa vida. E quando nós aceitamos essa vontade, quando nós nos entregamos a essa vontade, o milagre de Deus acontece. Aleluia. E pode se levantar calúnia, difamação, e podem tramar contra nós, e pode nos dar decreto de morte, pode fazer o que for, mas o nosso Deus vai estar sempre ao nosso lado. Seja na cova, seja com os leões, seja com a pedra tampando a boca da cova, e o Senhor vai remover tudo, porque Ele é um Deus que não falha com aqueles que não falham com Ele. Tenha em mente, meu irmão, o Senhor sempre quer o melhor para você. Ele te ama como Ele amou Jesus Cristo. Ele te ama como Ele amou os profetas lá atrás. O Senhor ama todos nós. Ele quer o melhor para nós. A nossa vida não pode ser uma vida deixando o Senhor de lado, mas o Senhor tem que ser o principal da nossa vida. Nós não podemos esquecer do Senhor e negligenciar o Senhor. Imagina se Daniel fosse um cara negligente, fosse um cara que não tratasse os assuntos do rei, os assuntos do reino, como se fosse para o Senhor, porque a palavra diz que se você for trabalhar, que trabalhe como se estivesse trabalhando para o Senhor. Imagine se Daniel fosse relaxado. Imagine o que teria acontecido com Daniel. Daniel foi condenado por uma trama contra ele, por uma mentira que foi colocada contra o rei. Mas ele foi liberto porque ele era fiel ao Senhor, porque ele não era negligente só nas coisas do reino carnal, mas ele não era negligente com as coisas de Deus, com suas orações, com suas ofertas. Daniel não era negligente ao Senhor, e isso proporcionou a Daniel se tornar um dos profetas maiores que a Bíblia tem. Daniel, anos depois, se tornou um homem que o Senhor revelou aquilo que está revelado lá em Apocalipse, foi revelado para Daniel a partir do capítulo 7, o capítulo posterior a esse. Deus revelou coisas grandiosas ao Daniel, coisas que talvez ele não tenha entendimento, porque iria acontecer anos à frente. Mas o Senhor se agradava tanto de Daniel, que ele ali revelou a ele coisas grandiosas, em que a palavra fala que as pessoas iam examinar esse livro e não iam entender, mas que ia chegar um tempo em que esse livro seria entendido, em que as coisas que o Senhor mostrou e falou a Daniel, as revelações que Ele deu a Daniel, seriam entendidas. Esse tempo é hoje. Hoje nós temos entendimento do que Daniel falou. Hoje se cumpre as coisas que o Senhor mostrou a Daniel lá atrás. E hoje, perto do fim, a história de Daniel na cova dos leões nos dá mais uma vez ânimo para não negar ao Senhor, para cultivar a palavra do Senhor no nosso coração, para não negligenciar a oração a Deus. Seja qual for o decreto, seja qual for a dificuldade, a oração a Deus é a única coisa que pode nos manter próximos do Senhor. É uma conversa que nós temos com o nosso Pai, é a conversa que nós temos com aquele que nos criou. É ali, olho no olho. Nós falamos e Deus ouve, e Ele retorna e fala conosco, e nos dá a resposta daquilo que nós pedimos, daquilo que nós clamamos a Ele. E nós não podemos negligenciar a oração, negligenciar isso. Nós não podemos negligenciar uma vida santa, uma vida debaixo dos mandamentos do Senhor, uma vida conforme está escrito na Bíblia Sagrada. Nós não podemos ser desonestos, nós não podemos ser infiéis. Nós não podemos ser negligentes com as coisas. O Senhor quer mais de nós.
O Senhor quer que nós sejamos como Daniel foi. O Senhor quer que nós sejamos santos como Ele é santo. A palavra diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E para você ter tamanho era a sabedoria, tamanho era o grau do Senhor com Daniel ali, da intimidade. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 14, o Senhor fala a Daniel para profetizar, é uma profecia para o futuro. Ele fala várias coisas ali profetizando contra Jerusalém, contra a Síria, contra vários reinos. E todas as vezes que ele profetiza, ele fala: ainda que estivessem no meio desse povo, Daniel, Jó e Noé, não se salvaria a família deles, somente eles. Tamanho era a iniquidade dos povos que ele falava. Deus considerava Daniel, Jó e Noé como pessoas próximas a ele, como pessoas que conversavam com ele, como pessoas que tinham intimidade tamanha a eles. Noé foi o único escolhido numa geração pecaminosa. Jó foi um homem que tinha tudo, louvava o Senhor, perdeu tudo, continuava dando graças a Deus, recuperou tudo de novo e continuava dando graças a Deus. Tamanho o temor daquele homem, sabendo que Deus é Deus, seja qual for a situação, de vida, de morte, de guerra, de paz. O Senhor é Deus. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso! E essa é a expectativa que o mundo quer ver em nós. A expectativa de alguns era abrir aquela cova e ver ali os restos mortais de Daniel. Mas a realidade do Senhor é outra. A realidade do Senhor é: Daniel é meu servo, ele é meu íntimo. Ninguém vai mexer com ele, não. Vai pôr na cova, vai pôr. Vai lá, anjo, fecha a boca daqueles leões lá. Essa é a realidade de Deus para a nossa vida. Essa é a realidade que Deus quer para as nossas vidas. Isso só depende de mim, de você. Isso só depende de nos posicionarmos perante o Senhor. Hoje nós temos aí uma grande leva de crentes aí fora aí, irmão. Eu já fui supervisor de uma firma. E a quantidade de crente morcego que tinha lá, meu. Você conhece o crente vampiro, pastor Márcio? É aquele que vem só no dia da Santa Ceia para tomar o sangue do Senhor. E aí fora tem uma quantidade de crente que começa a trabalhar, aí é atestado por qualquer coisinha, chega tarde, sai cedo. E quando perde o emprego, o inimigo está furioso comigo. O inimigo está me perseguindo, pastor. O inimigo está me perseguindo, irmão. Ora para mim. Negligencia a sua vida no trabalho. Não faz como Daniel fez, tratava tudo com seriedade, com responsabilidade. Se você tem um horário para pegar e um horário para sair, cumpra isso. Você vê pessoas que estão aí fora aí, em tudo que acontece, Deus está me perseguindo. Semana passada nós soube de um caso de um rapaz, passou num concurso de um banco, e ali ele passou no concurso, tinha um cargo bom, um salário bom, e não ia trabalhar. Foi mandado embora porque não ia trabalhar. E chegou na igreja: o diabo está me perseguindo. Meu irmão, saiba separar o que o Satanás tem feito contra você e o que você tem feito contra você mesmo. Nós precisamos saber o que nós temos nos boicotado. É por isso que temos que fazer que nem Daniel, orar ao Senhor, buscar ter uma vida de oração, uma vida temente a Deus, para que nós possamos afastar de nós aquilo que nos boicota, os sentimentos que nos boicotam. Eu ganho pouco, eu vou trabalhar, mas eu ganho pouco, eu não tenho ânimo para trabalhar. Quantos milhões de desempregados tem no Brasil? Você ganha pouco, mas você está trabalhando. Tem gente que não está trabalhando. Tem gente que procura. Tem os vagabundos? Tem, meu irmão, mas tem aqueles que procuram emprego, distribuem currículo,
faz tudo para conseguir um emprego e não consegue. E a família está passando dificuldade em casa. Nós às vezes temos emprego, ganhamos pouco, mas o Senhor tem nos honrado. Tá dificuldade? Tem, mas o aluguel está em dia. O armário está lá, o arroz, o feijão, o macarrão. Um dia que não tem carne, tem um ovo, tem uma salsicha. Tem uma carne, quase todo dia. Final de semana a gente pode fazer aquela feijoada. Torresmão assado. E nós temos que dar graças a Deus por isso. Porque não tem faltado nada. Tem gente que reclama de Deus porque está andando a pé. Aí quando tem um carro, reclama do carro. Reclama da gasolina. Reclama de tudo. Daniel tinha N motivos para reclamar. A palavra fala que ele não reclamava de nada, mas que ele se posicionou conforme aquilo que ele aprendeu lá atrás. Ele se manteve na posição de servo do Senhor. Ele orava, ele jejuava, ele buscava o Senhor. E o Senhor fez dele o que nós lemos aqui. O Senhor fez na vida dele livramentos inúmeros. O Senhor fez Daniel se destacar num meio totalmente pagão, um homem que servia a Deus ali, ele se destacou, a ponto dos reis pagãos também verem nele e falarem assim, esse Deus desse cara é verdadeiro. Olha o que esse Deus tem feito na vida desse cara. A ponto de um rei pagão ir lá correndo, porque ele tinha uma expectativa de que Daniel estaria vivo ali quando se movesse aquela pedra. Meu irmão, nessa manhã, eu quero deixar essa palavra para você. As expectativas, às vezes, que fazem para você podem ser ruins. Às vezes eles tramam, as pessoas tramam, o diabo põe pessoas em nossa vida para nos tramar, para ficar olhando o que nós vamos fazer de errado. Às vezes Satanás busca um meio de nos derrubar, de falar para você, você não é digno, você não é capaz, você não tem capacidade para ter um ministério na igreja. Quantas vezes o diabo fala isso com as pessoas? Você não é capaz de fazer isso, de fazer aquilo. Põe pessoas em sua volta para te desanimar. Mas a expectativa que essas pessoas têm não é a realidade que Deus tem para você. A realidade que Deus tem para você é totalmente diferente disso. Deus tem uma realidade de vitória para você. Uma realidade de testemunho. As palavras que você fala, os testemunhos que você fala, que você fala com a sua família, que você fala com o seu colega de trabalho, eles não voltam vazios, eles param lá dentro, aqui no coração. Aquilo que você vê as pessoas e que você dá o seu testemunho ali, ele não volta vazio. O rei é um exemplo disso. De tanto ele vê o que Daniel fazia, de tanto ele vê a sabedoria de Daniel ali, o que Daniel fazia, ele teve a expectativa de que Daniel estava vivo. Ele não dormiu a noite inteira, ele não comeu, ele ficou em jejum, ele não comeu. Ele não queria saber de nada, só pensando em Daniel. Amanhã eu vou chegar lá, vou remover aquela pedra e Daniel vai estar vivo. Esse Deus dele é poderoso. Ele tem que estar vivo. Talvez ele tenha ficado, eu não fiz isso por maldade. Ele é um homem íntegro, um homem honesto. Ele tem que estar vivo. E quando rompeu amanhã, ele chegou correndo lá. A Bíblia fala que ele correu. Que ele foi apressadamente ir correndo. Porque ele tinha pressa para ver o que Deus tinha feito na vida de Daniel. E assim acontece conosco também. Entenda nessa manhã, nessa palavra, meu irmão. Deus quer fazer coisas grandiosas na sua vida. Deus quer te destacar onde quer que você esteja. Você não precisa se corromper com o meio em que você está para poder se destacar. Você não precisa, aqui eu tenho que ser assim, porque aqui é assim. Não, você tem que ser aquilo que Deus quer que você seja. Aí eu tenho que me adequar à cultura, porque a cultura quer que eu seja assim agora. Não, você tem que se adequar à palavra de Deus, você tem que se adequar ao Deus que você serve, ao Deus fiel e justo com você. Então você tem que ser fiel e justo com Ele também. E tem que se adequar ao que Deus quer que você se adeque. Não ao que o mundo
te pede. O mundo não deu a vida por você, foi Jesus Cristo que deu. O mundo não verteu seu sangue lá na cruz, foi Jesus Cristo que verteu. Nessa manhã, meu irmão, entenda isso. O Senhor quer que você seja quem Ele quer. Ele não quer que você seja quem você acha que você vai ser. Ele não quer que você seja quem seus amigos querem que você seja. Mas Ele quer que você mantenha na posição que você está de servo do Senhor, cumprindo as promessas do Senhor, cumprindo os desejos do Senhor, os desígnios do Senhor na sua vida. Que o Senhor possa falar ao seu coração essa manhã, que você possa entender essa mensagem. E mais do que entender e ouvir aqui, depois você possa sentar e meditar sobre o livro de Daniel. Porque não é por muito ler que nós nos tornamos sábios, mas é por meditar naquilo que nós estamos lendo. Por meditar naquela palavra, entender e pensar o que o Senhor fala, Deus. Olha o que aconteceu com Daniel. É por isso que as pessoas se tornam sábias. Meditando na palavra de Deus, não apenas lendo. Que o Senhor complete a mensagem no seu coração, que o Senhor fale com você nessa manhã mais uma vez. Vou passar a palavra para o nosso pastor Márcio. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoa, meu irmão. Deus abençoa. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que o Senhor está tocando aí no seu coração. Por isso que o Senhor fala conosco da importância de nós abrirmos o coração para deixar o Senhor falar conosco. Eu sei que aqui tem mais gente aí que o Senhor está preparando para nos trazer mensagens como essa. Para nos trazer mensagens que nos levem a refletir sobre o grande amor do nosso Deus. Amém? Nessa manhã, que você saia daqui cheio, abundante, com a palavra do Senhor na sua vida. O nosso diácono Amarildo falou conosco sobre a importância aí da meditação em suas últimas palavras. Eu me lembrei ontem aqui, enquanto ele falava, ontem eu estava visitando um amigo na cidade de Coronel Pacheco. Tivemos a oportunidade ali de estar ali com um amigo, um irmão também, um padre católico, padre Guarnaí, e ele falou uma palavra muito interessante ali para as crianças. O Mateus chegou ali correndo, brincando, ele voltou e ali bebendo água ali uma depois da outra. Ele falou com eles assim, estou te observando, do jeito que você está bebendo a água, você não vai matar a sede. Aí o Mateus ficou curioso, por quê? Aí, porque você tem que, para matar a sede, beber na água aos goles. O que tem isso a ver, pastor Márcio? Meditação é isso. Meditação não é você chegar e agora você, olha que palavra, eu vou pegar ali e vou ler. Eu tenho um propósito de ler a Bíblia no ano, eu vou ler 10 capítulos por dia. Você leu, no final você sai correndo para fazer uma coisa e se eu contar com você, o que você leu? Aí o reloginho começa, tic, 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 você não lembra nada. Mas quando você medita, isso aí é como aquela água bebida aos goles. Você vai refletir sobre a mensagem. E é isso aí que nós vimos nessa mensagem que o nosso irmão trouxe. Daniel foi tirado lá da sua terra, lá do lugar onde ele frequentava com certeza e ouvia a palavra, lá do sacerdote que levava a palavra para ele, foi tirado ali, daquele tempo, foi levado para uma outra terra. Mas a palavra não foi tirada dele, porque certamente ele recebeu, ele meditou, e ele estava lá sozinho, e ele mostrou o que Deus queria mostrar na vida dele. Então eu e você, meus amigos, meus irmãos e irmãs, somos convidados nessa manhã a crer, a confiar em Deus. Daniel despertou aquela nação, ele despertou o rei, ele deixou o rei incomodado, deixou o rei sem dormir. E é isso que Deus faz na nossa vida.
Nossos irmãos começaram falando sobre isso, lá no Salmo 37, falando que o Senhor estará contigo ali nas suas dificuldades. Eu me lembro aqui, faço uma chave com um encontro com a palavra aqui semana passada que o Senhor nos deu. Terminei falando: toda ferramenta que se levantar contra você, que alguém levantar contra você, ele vai se dar mal. Aquele que te condenar no tribunal, que levantar contra você uma condenação, ele vai ser condenado. Aí, minha irmã Fátima, glória a Jesus, porque o inimigo, ele é igual aquela cobrinha lá que está escondida no meio lá do mato. E aí você pode passar ali despercebido, mas aí ela dá a bobeira de levantar. Ó. Aí você vê, levanta para cair. É isso que o Senhor faz na nossa vida. É isso que aconteceu lá. Aqueles traíram ali, que estavam ali no meio de Daniel, devia fazer ali que era, né? Porque os 3 foram escolhidos ministro, mas eles ficaram invejados, porque Daniel tinha integridade, Daniel tinha sabedoria. Então eles se levantaram para cair, para apontar a inveja deles, a maldade deles, porque em Daniel só se viu a força de Deus, mas nele se viu a traição. Então confiemos no Senhor, é isso que Ele faz conosco. Essa é a herança do Senhor para nós. Então nessa manhã, você acordou cedo para isso, para receber essa mensagem de fortalecimento, porque esse é o ano que o Senhor está fortalecendo o nosso coração, está fortalecendo os nossos sentimentos, fortalecendo a nossa saúde, fortalecendo os nossos pensamentos, para que nós possamos crer e enfrentar os nossos desafios, posicionarmos. Isso é posicionar. Posicionar não é estar do lado do candidato A, do candidato B. Posicionar é você saber onde você está, para onde você quer ir e por que você faz isso. Para muitos, Ciro, que já foi falado aqui hoje, o Ciro da Bíblia que eu estou falando, era alguém que não era de Deus. Nabucodonosor era alguém que não era de Deus. Dário era alguém que não era, mas para Daniel, para Sadraque, para Mesaque e Abednego, eles foram pessoas que respeitaram o Deus que eles serviam. Por quê? Pela integridade, pelo posicionamento deles. Assim somos nós. O Senhor fala conosco, não é para nós irmos para a esquerda, para a direita. Ele nos diz para nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé. E se nós assim fizermos, o Senhor estará conosco aonde quer que nós estivermos. Esta é a palavra do Senhor para nós nesta manhã. O Senhor tem falado com a gente, irmãos. O Senhor tem falado conosco. Nós não podemos negar. Fala no domingo, fala na quinta, fala nos dias de semana, um e outro manda uma mensagem, aquela mensagem entra cortando. Por quê? Porque o Senhor tem cuidado de nós. Como diz aí o irmão Flávio aí nessa quinta-feira, foi ele que provocou nós. A coisa está ficando de um jeito difícil de vir aqui só dia de domingo, né? Mas o Senhor está cuidando, o Senhor está falando, o Senhor está preparando. Porque tem sido muito bom. Tem sido bom para nós. Amém? Graças a Deus que aqui não tem, né? O que o irmão falou ali. Glória a Deus. Porque aqui eu estava falando com a Vanessa quando nós chegamos. O cuidado, o carinho. Os irmãos sabem aqui que eu não cobro, não tem chamada aqui, não tem. Mas os irmãos, às vezes, que têm dificuldade, eles fazem questão de falar. Aqueles que estão conosco mesmo, faz questão. Ô pastor, eu não vou hoje por isso, por aquilo, por alguma dificuldade, um problema. Por quê? Porque nós estamos num propósito, no único propósito. Então nós sabemos, né,
Na semana passada nós tivemos irmãos, né? Nós comentamos aqui, a irmã não pôde estar. Hoje o pastor Adriano não pôde estar com a família porque estão gripados, oremos por eles. Mas irmão, faz questão, pastor, não vou ir por causa disso. Por que eles fazem isso? Eu não cobro, por quê? Porque estão num só propósito. Entenderam por quê? Porque está sendo bom. Porque está sendo... Está mudando vida, está transformando a nossa vida, porque o Senhor preparou para nós este lugar. Então nós vamos em frente, porque o Senhor tem coisas boas, maravilhosas para nós, para as nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Jesus. Esse é o momento também, tempo de louvor, tempo de adoração, que nós honramos ao Senhor com as nossas ofertas. Sim, honramos ao Senhor com as nossas ofertas. É um momento de alegria para mim. Eu tenho certeza que tem sido para você. Falo sempre. Eu no início, lá nos primeiros tempos, quando eu participei de outros lugares, a gente ficava meio ali e tal, havia tanta coisa que a gente pensava que ser fiel e um verdadeiro pregador não é questão de oferta, é um momento difícil. Depois que eu passei a entender o propósito do Senhor nas ofertas, aí sim a gente entende. Quando você entende que a oportunidade da oferta é a oportunidade de você trazer com alegria aquilo que o Senhor colocou no seu coração. É o momento daquele que não quer ou não pode ficar quietinho no seu lugar. Não tem problema, mas entender. Mas aqui, graças a Deus, nós temos desfrutado de adoradores, de amigos, de pessoas que têm entendido o propósito. É por isso que nós podemos sonhar. E aí lê ali a palavra, como eu li esses dias, pequeno grupinho vai ser grande quando chegar o tempo. O Senhor está trabalhando na minha vida, está trabalhando na sua vida, Ele está colocando propósito, Ele já está preparando um lugar. Ele está preparando um lugar maior, Ele está preparando outros pontos. Pessoas que vão falar, eu vou para lá, eu vou falar, eu vou... É assim. É isso que o Senhor tem feito na nossa vida. Então, glória a Jesus. A nossa irmã Cláudia vai estar louvando o Senhor com o cântico. E nós estaremos louvando com as nossas ofertas. Com alegria, com amor. Porque o Senhor já está fazendo lá na sua casa. Lá na sua conta. Lá nos seus credores. O Senhor já está fazendo uma grande obra. Lá nos seus investimentos, lá naquela conta que vai crescer, vamos para lá, glória! Eita, bênção de Deus! O Senhor já está fazendo, aleluia! Essa semana essa semana eu fiquei muito feliz, né? Eu estava, meus meninos, estava um copinho lá em casa, eles abriram, daí deu um valor assim, um dinheirinho para eles, assim, tudo é muita coisa, né? Aí deu um dinheirinho bom para eles. Aí eles falaram assim, mãe, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, mãe, desse cofre e vou contribuir com a minha igreja e vou dar um pouquinho na igreja, o pastor Márcio também. Porque quando não tem culto na nossa igreja, a gente vai lá, a gente é de lá também, né, mãe? Eu fiquei assim feliz em ver, porque eu sempre ensinei a eles que eu congreguei numa igreja, eu não era nem membra. Assim, membra que eu falo, ainda não estava no hall. E nós tínhamos a consciência que a igreja ela tinha que pagar água, luz. Naquela época tinha a senhora que limpava. E eu acho interessante que toda vez que eu olho esse envelope de dízimo, eu lembro lá do meu primeiro amor, que é a igreja metodista, que o nosso pastor sempre dizia, cada um contribui conforme propõe o teu coração, não com tristeza, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Nós glorificamos a Deus porque Deus nunca deixou faltar, irmão.
Deus. Sempre Deus tem suprido as nossas necessidades em glória. Glorificado seja o nome de Jesus. E este louvor também, ele nos... Às vezes eu ouço, eu conheci ele aqui, esse louvor. E às vezes eu ouço ele, eu me levo lá na Nova Jerusalém, sabe, irmãos? Eu transporto assim, em pensamento, eu falo assim, vai ser esse reino, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Em tudo, Tu tens sido muito bom. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, obrigado, Pai, por tudo, Jesus. Cuida dos nossos filhos, Pai. Em nome de Jesus, continue a cuidar de nós, Pai. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Oh, Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora.
Glória a Deus. Irmãos, no momento que nós cantávamos este louvor, parecia um coral, irmãos, cantando assim, mas muitas vozes. Glorificado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe, minha irmã. Amém. Glória a Deus. É só um momento profético, né, do que está por vir para a nossa amada comunidade cristã Formosa, onde vidas, oh, aleluia, quantas vezes, né, já pudemos, né, o que a irmã sentiu aqui, quantas vezes já pude, graças a Deus, estar aqui, fechar os olhos e ser levado a outro lugar, e a gente vê aquele número abundante de pessoas abençoadas, vivenciando, né, sonhos e tudo. Eu sei que o Senhor tem, né, um grande propósito. Aqui nós somos como uma semente, devagar, sim, né, porque é assim que se procedem as grandes coisas, é devagar, lento, para conseguir o processo completo. Nós não estamos buscando aqui um inchaço, né? Nós estamos buscando um crescimento. Aleluia. Vamos orar então, vamos dar graças por esse momento. Vamos dar graça pelo culto de hoje. Glória a Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Deus continue abençoando o diácono Amarildo, irmã Cláudia, diaconisa Cláudia, abençoando as famílias de vocês. O Senhor tem grandes coisas para nós, toda a nossa comunidade, que possamos abrir o coração e deixar essas grandes coisas chegarem até nós. Não tenha medo do desafio, não tenha medo do que Deus tem, né? Falamos aí semana passada, estávamos preocupados também, e na segunda-feira tivemos uma oportunidade ímpar de ver o Senhor agir na nossa vida. E assim sabemos que Deus vai continuar. Não tenha medo daquilo que o Senhor te colocar, né? Onde o Senhor te colocar, saiba que Deus tem algo a fazer, como aconteceu aí com Daniel. Ainda que seja no vale da sombra da morte, ainda que seja na cova dos leões, o Senhor sabe o que você está fazendo lá. Amém? Glória a Jesus. Fala com os irmãos também, esse mês de setembro aí nós temos aniversariantes, dia 16, irmão Pedro, né, o filho do Marco. Dia 19, a nossa irmã Luísa. Vamos lembrar dos aniversariantes, né, do mês, quando chegar lá nos dias. Sempre tem ali, ó, tem ali atrás os aniversariantes do mês, para nós lembrarmos aí de estarmos parabenizando. O Flávio tem mais não, né, Flávio? Glória a Deus. Tem os irmãos aqui que tem mais de um, né? O Geraldo já foi, os dois. Glória a Deus. Amém, aleluia. Que Deus abençoe as nossas vidas, né? Pai querido e amado, nós te glorificamos, Senhor, pelo que o Senhor tem feito na nossa vida, pela oportunidade de adorarmos ao Senhor, pela oportunidade de ofertarmos ao Senhor, para que essa obra, Senhor Deus, possa crescer para a Tua glória. E eu peço que o Senhor, meu Deus, abençoe a vida de cada pessoa que contribuiu, os que não puderam, os que porventura possam ainda contribuir, Senhor Deus, ali, Senhor Jesus, assistindo, né, com Pix. Todos estes, Senhor Deus, que têm confiado nessa obra que nós temos colocado em suas mãos, que nós sabemos para quem temos feito, e é por isso que nada tem nos faltado. É por isso que podemos, ó Deus, acreditar no amanhã, sonhar com o amanhã. Oh, aleluia! Por isso que essa porta está aberta em momentos que muitos reclamam de crise, e nós, ó Deus, temos podido sonhar. Pai querido, também, Senhor Jesus, pedimos em favor de cada vida aqui presente, pela vida de amigos nossos, ó Deus, vida de membros nossos aqui, ó Deus, que hoje estão precisando, Senhor Deus, recuperando aí, Senhor Deus, sua saúde. Amigos nossos, ó Deus, que estão enfermos, colegas ali de trabalho, eu apresento, Senhor Deus, o nosso amigo Zé Francisco, sua família, Senhor Deus, para que ele possa, Senhor Deus, ter uma virada ali, Senhor Jesus, uma recuperação, uma regeneração, aquelas células, ó Deus, malignas possam, Senhor Deus,
Senhor Deus, morrerem ali, Senhor Jesus, se acabarem, e a glória do Senhor possa entrar naquele lar, no nome de Jesus. Pai, outros amigos que têm confiado na oração, que o Senhor venha fazer, Senhor Jesus, uma obra em suas vidas, como o Senhor tem feito na nossa, como o Senhor tem nos abençoado. Pai, nessa manhã eu entrego, ó Deus, este culto que foi para a Tua glória. Esse dia continuará sendo para a glória do Senhor em nossas vidas. Essa semana, Pai, vai ser abundante. Ainda que tenhamos dificuldades, mas o Senhor estará conosco, dando sabedoria, dando inteligência, dando segurança, provisão, ó Pai, para nós, nossos familiares, nossos vizinhos, ó Pai, que haja bênção, Senhor Deus, na vida deles, que possamos ser instrumentos, onde quer que o Senhor nos colocar. Que onde tocarmos nossas mãos, como diz a sua palavra, seja abençoado. Onde os nossos pés pisarem, que haja a bênção naquele lugar. Para isso o Senhor tem nos chamado. Para isso, Senhor Deus, o Senhor, ó Deus, ó Pai querido, tem nos preparado. Em nome de Jesus, ó Deus, nesta manhã, nós apresentamos cada vida aqui, cada vida dessa igreja, aqueles que vão ouvir, Senhor Deus, essa mensagem, Senhor Deus, no vídeo. Pai querido, os aniversariantes desse mês que nós já falamos aqui, Senhor Deus, o Pedro e a Luísa, desde já nós já colocamos as suas mãos. Oh Pai, aqueles que o Senhor vai acrescentar a este rebanho, nós oramos no nome do Senhor, Pai. Oramos também em favor, Senhor Deus, dos proprietários deste imóvel, meu Deus. Oh, que o Senhor abençoe também a saúde do nosso irmão. Em nome de Jesus, nós colocamos todos os nossos propósitos, sonhos, ansiedades, lançamos aos seus pés, porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. O Senhor já tem te dado a sua bênção, e agora que você tome posse dela e leve em abundância aquilo que o Senhor tem para ti, para a sua casa, para os seus familiares, para onde você for. Estende suas mãos e receba aí a bênção de Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja conosco hoje para sempre. Amém. Amém. Vamos em paz.